Iniciamos agora a terceira aula sobre o tema locações residenciais. Esta aula irá abordar os artigos 48 a 50 da Lei do Inquilinato, que trata sobre as locações temporárias. Boa aula! Essa modalidade é essencial para o mercado imobiliário, porque além de atender a diversas necessidades temporárias, como lazer, férias, cursos, tratamentos de saúde, entre outros, oferece oportunidades econômicas atrativas para o proprietário que possui imóveis em regiões turísticas ou importantes polos comerciais. Vamos entender os principais pontos? Conceito e prazo. De acordo com o artigo 48, a locação para temporada é aquela em que o contrato é firmado por prazo não superior a 90 dias, esteja o imóvel mobiliado ou não. A lei considera como finalidade legítima qualquer necessidade temporária do locatário, como lazer ou férias, muito comum em regiões litorâneas ou turísticas do Brasil. A realização de cursos ou tratamentos de saúde. Obras no próprio imóvel do locatário, entre outras situações que justifiquem a estadia curta. O prazo máximo de 90 dias é fundamental. Caso ultrapasse esse limite, ou se o locatário permaneça além desse período, sem oposição do locador, por mais de 30 dias, a locação se torna de prazo indeterminado, com regras diferentes, como veremos a seguir. Necessidade de vistoria e descrição de mobiliário. Mesmo que o imóvel não precise estar obrigatoriamente mobiliado, é muito comum que ele esteja parcialmente ou totalmente equipado para receber esse inquilino durante esse curto período. O parágrafo único do artigo 48 destaca que se o imóvel for mobiliado, a descrição dos móveis, utensílios, estado de conservação deve obrigatoriamente constar no contrato. Dica prática para corretores de imóveis. Além de elaborar um laudo de vistoria com fotos e descrições detalhadas, verifique se o condomínio ou a região onde o imóvel está localizado possui regras específicas para a locação de curta duração. Sobre esse tema, falaremos na última aula. Alguns condomínios podem restringir o acesso a áreas comuns ou estabelecer normas de segurança e silêncio para hóspedes temporários. Garantir que o proprietário e o locatário estejam cientes dessas regras evita conflitos internos e assegura uma estadia mais tranquila para todos. Antecipação de aluguéis e garantias. Uma das grandes vantagens para o locador na locação por temporada é a possibilidade de exigir o pagamento antecipado de aluguéis e encargos, conforme o artigo 49. Além disso, o locador pode solicitar qualquer uma das modalidades de garantia previstas no artigo 37 da Lei do Inquilinato, como caução, fiança, seguro-fiança, entre outros. Esse ponto difere da locação residencial comum, em que a legislação permite apenas uma das duas possibilidades, ou a garantia ou o pagamento antecipado, mas não ambos ao mesmo tempo. Por exemplo, imagine que o proprietário, senhor Moreira, possui uma casa de veraneio no litoral norte da Bahia, uma região bastante procurada durante o verão. Ele decide alugar o imóvel por 60 dias ao senhor Ricardo, que deseja passar as férias com a família naquele local. Como se trata de uma locação por temporada, senhor Moreira, amparado pelo artigo 49 da Lei do Inquilinato, exige o pagamento antecipado de todo o valor do aluguel referente ao período de 60 dias.
além de solicitar uma caução equivalente a 1 mês de aluguel para cobrir eventuais danos. Em uma locação residencial comum, o Sr. Moreira não poderia obrigar o locatário a efetuar o pagamento antecipado e, ao mesmo tempo, exigir uma garantia, como caução, fiança, seguro-fiança, etc. Entretanto, na locação por temporada, essa prática é permitida pela legislação, conferindo maior segurança ao locador quanto ao recebimento dos aluguéis e à conservação do seu imóvel. Fim do prazo e prorrogação. Conforme o artigo 50, ao encerrar o prazo contratado para a locação de temporada. Se o locatário permanecer no imóvel por mais de 30 dias sem qualquer oposição do locador, a locação passa a vigorar por prazo indeterminado. A partir deste momento, não será mais exigido o pagamento antecipado do aluguel e dos encargos. Nesse cenário, o locador só poderá denunciar o contrato para retomar o imóvel caso o locatário não o desocupe voluntariamente após 30 meses do início da locação, ou se ocorrer algumas das hipóteses previstas no artigo 47, tais como uso próprio, reforma e entre outras. Se você ainda não assistiu à aula 2, eu recomendo que assista para relembrar esses requisitos importantíssimos. Em outras palavras, se o locador não se manifestar, a locação deixa de ser caracterizada como para temporada e passa a seguir as regras das locações residenciais comuns. Vamos a um exemplo prático. Imagine que o proprietário Sr. Silva colocou seu apartamento localizado na zona sul de São Paulo para locação por temporada. Firmou um contrato de 90 dias com seu inquilino, Sr. Santos. Passados os 90 dias, o Sr. Santos continuou no imóvel por mais 35 dias sem que o Sr. Silva se manifestasse pedindo a desocupação. Nesse momento, a locação deixou de ser por temporada e passou a ser considerada por prazo indeterminado. Assim, não havendo acordo quanto ao encerramento deste contrato, o Sr. Silva não pode mais exigir o pagamento antecipado do aluguel e, caso queira retomar o imóvel, somente poderá fazê-lo depois de completar 30 meses de locação. Ou se houver alguns dos motivos previstos no artigo 47 da Lei do Inquilinato, por exemplo, uso próprio ou reforma, dentre outros. Importância para corretores de imóveis. Para nós, corretores, é essencial compreender essas diferenças na locação para a temporada, pois esse tipo de contrato atende necessidades específicas, férias, descansos, viagens, estadias temporárias para estudo ou trabalho. Envolve valores e garantias que podem ser cobrados de forma diferente em comparação com a locação residencial de longo prazo. Exige uma vistoria bem feita, principalmente para imóveis mobiliados, a fim de evitar litígios futuros. Dica: Explique detalhadamente aos seus clientes, locadores e locatários, como funciona o prazo máximo de 90 dias, a obrigatoriedade de descrição de imóveis, se for o caso, e a possibilidade de antecipar aluguéis e exigir garantias. Esses esclarecimentos trazem mais segurança para ambos os lados. Esperamos que essa aula tenha esclarecido as principais questões sobre a locação para a temporada. Na próxima aula, vamos continuar falando sobre as locações por temporada, plataformas digitais e as vedações das convenções de condomínio a esse tipo de prática. E compartilhe os conteúdos baixando gratuitamente as aulas.